Será que nós estamos sós? Essa pergunta é feita há séculos pela humanidade. A ciência conta com a ajuda de um aliado dos céus, a alta cúpula da Igreja Católica. Historicamente, a Inquisição Romana é acusada de prender, torturar e até queimar quem ousasse dizer que existe vida fora do plano terrestre. O Observatório do Vaticano, instituição astronômica da Santa Sé, organizou nesta semana uma grande conferência científica com o tema A Busca por Vida Além do Sistema Solar. Os debates sobre os exoplanetas que habitam outras estrelas e não o Sol teve a participação de cientistas de vários países, inclusive o Brasil. Em outubro do ano passado, astrônomos das universidades britânicas de Cambridge e Warwick publicaram na revista Science notícias sobre vestígios de água em um asteroide. A descoberta, feita através do telescópio Hubble da NASA, sugere que outros sistemas planetários abriguem atmosfera similar à nossa. Essa é a primeira vez que água e corpo rochoso são achados juntos em um ponto além do sistema solar. Os dois itens são peças-chave para zonas habitáveis que podem existir há milhões de anos. Seja na ficção, na tela do cinema ou na vida real, o espaço sempre fascinou o homem. Será que finalmente ciência e fé se unem nessa caminhada? Para falar sobre vida fora da Terra e também sobre os avanços da ciência em pesquisa espacial, o Canal Livre recebe Douglas Galante. Ele é doutor em astronomia pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP e é pesquisador em aplicações de astrobiologia e astroquímica. E o professor emérito da USP, Silvio Ferraz Melo. Ele é bacharel em Física, doutor em Ciências Matemáticas pela Academia de Paris e recebeu o título de doutor honoris causa do Observatório de Paris. O professor também é editor-chefe da publicação Astronomia Dinâmica e Mecânica Celeste. Boa noite. E para entrevistar os doutores em astronomia Douglas Galante e Silvio Ferraz Melo, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e o editor da revista científica American Brasil, Ulisses Capozoli. Boa noite, doutores, prazer em recebê-los. A pergunta inicial define um pouco das posições dos senhores. Os senhores acreditam na possibilidade de existência de vida fora da Terra, além do sistema solar, e mais vida inteligente? Olha, a existência de vida fora da Terra é quase que uma coisa inquestionável. A Terra, o sistema solar, tem 5 bilhões de anos. O nosso universo, e já estão dizendo que existem outros, tem 15 bilhões de anos. Quer dizer, o número de estrelas do universo é um seguido de uma certa quantidade de zeros que eu nem saberia dizer. Quer dizer, já houve tempo, existiram todas as condições para que, embora a probabilidade seja pequena para em muitos já deve ter surgido vida e o tempo de evolução suficiente para que houvesse vida inteligente. Mas, infelizmente, muito longe de nós, viu? Eu também concordo. O que a gente tem aprendido estudando o nosso universo, estudando a vida no nosso planeta, mostram que o fenômeno da vida é um fenômeno como qualquer outro aqui. É um fenômeno químico, físico e que pode ter se repetido em muitos outros lugares. Mas o que a gente está falando são possibilidades. Isso não quer dizer que de fato aconteceu. Pode ser que não tenha. E essas visitas de ETs aqui à Terra, que toda hora são registradas aqui e acolá? Essa é uma coisa que a gente tem que separar muito claramente, né? Esses fenômenos que são estudados pela ufologia e por outras áreas, eles são fenômenos que são não explicados. Muitos deles a gente não consegue comprovação, mas eles ficam um pouco fora do alcance científico, porque a gente não tem como repetir os experimentos e comprovar eles. Então é muito difícil. Pode ter acontecido um avistamento, mas ele acaba se tornando um fato histórico, porque eu não consigo voltar atrás e dizer se ele foi verdadeiro ou não.
Então é muito difícil para a ciência responder alguma coisa sobre eles. E pior, né? Não consegue ficar sabendo do que, né? O que foi visto realmente, né? Mas a questão simples, há sinais configurados de vida em outros planetas? Até hoje, pelo menos cientificamente, pelos padrões da academia, padrões científicos, não existe nenhum fato que diga que existe vida fora da Terra. Nenhum avistamento comprovado, nenhum dado observacional, experimental, nenhuma sonda, nenhum telescópio encontrou nada que diga que existe vida fora da Terra. Mas, por exemplo, a procura desses planetas aí fora do Sistema Solar, parece que já descobriram 350, pelo menos eu li isso aí. Alguns têm as mesmas características da Terra, e se tem, isso não significa em si uma possibilidade de vida? Não, de fato não foi encontrado nada ainda parecido com a Terra. Existem alguns planetas que são pequenos como a Terra, e esses pequenos como a Terra também não é tão pequenos quanto a Terra, eles são 4, 5, 6 vezes mais massivos do que a Terra, mas todos eles situados muito próximo da estrela do Sol desses sistemas. Então eles têm temperaturas enormes, né? Quer dizer, infelizmente até hoje não se encontrou nada, assim, não se avistou nada, não se detectou um planeta que a gente possa dizer, não, esse é parecido com a Terra e tem condições semelhantes às da Terra. Professor Silvio, de qualquer forma, digamos, esse contato mais próximo de terceiro grau, não? Certamente é uma coisa que pertence ao futuro, mas a possibilidade da gente ter em rádio mensagens intencionais ou acidentais, esse programa nosso aqui vai para o espaço, não vai chegar daqui a alguns anos, vai estar passando em torno de algumas estrelas, eventualmente com sistemas planetários em volta, talvez até com algum nível de civilização. Então, o contato por rádio é um contato provável, nós podemos ter a qualquer hora um sinal desse tipo. Contato por rádio é um contato que pode acontecer a qualquer hora. Quer dizer, tanto é assim que existe um investimento grande, né? Existe um Instituto SETI nos Estados Unidos, que é exatamente para a pesquisa de vida fora da Terra, e eles trabalham justamente olhando se não está vazando um programa de televisão deles por aí, tá certo? Mas até agora não se conseguiu nenhuma evidência nenhum sinal disso. Nenhum sinal que possa dizer, não, esse é um sinal que vem de uma civilização inteligente. Então, existem duas coisas. Ou está muito longe, ou estão muito longe, e seguramente estão muito longe. E a outra coisa diz que eles já são tão evoluídos que eles conseguem fazer televisão sem vazar sinal para o espaço. Desculpa, só mais uma perguntinha, só para complementar isso. O que os senhores chamam de zona habitável na relação com o Sol, isso aí não significa em si já a consideração de uma hipótese de vida? Quer dizer, o que significa zona habitável? Se estiver muito perto do Sol, é um inferno. Zona habitável, se estiver muito longe, é muito frio. Exatamente. Zona habitável é na vizinhança de uma estrela, uma região onde, se existisse um planeta parecido com a Terra, ele teria condições climáticas mais ou menos iguais às da Terra. Só isso. Água em estado líquido, por exemplo. É apenas um nome, uma definição de alguma coisa. Mas não tem esse planeta ainda. Não tem esse planeta ainda. Qual o objetivo dessas pesquisas, dessa busca, além da mera curiosidade? Alguma intenção econômica? A Terra vai evoluir alguma coisa? Qual o objetivo de se empregar tanto dinheiro nesse tipo de pesquisas? Rádio, espaço? Existe uma história nisso, né? Claro. O começo da exobiologia, ele fica... Bom, claro, existe uma história muito antiga que vai lá nos gregos, mas a exobiologia, como a gente chama moderna, ela começa na época da corrida espacial, quando estavam se começando a mandar homens para o espaço, e existia uma preocupação da possibilidade de vida no espaço, de micróbios que poderiam contaminar esses astronautas e eles poderiam trazer. Tanto que na época da corrida espacial, no começo, os astronautas voltavam e ficavam de quarentena, porque a gente não sabia se eles estavam trazendo alguma doença. Então, nessa época, começou-se a estudar a possibilidade de vida fora da Terra por uma preocupação de não ser trazida uma pandemia, uma epidemia que destruísse a raça humana. Contaminação, né? Então essa preocupação começou por causa da contaminação do espaço para a Terra. Com o tempo a gente aprendeu que não tinha nada. E depois de um tempo a quarentena para os astronautas foi abolida também, como hoje não existe mais. Olha, Então, a especialista em astrobiologia, Cláudia Lage, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está no Arizona e participa da conferência sobre vida além do Sistema Solar.
Por Skype, ela nos conta sobre a confirmação de que existem vários planetas similares à Terra e vamos ver o que ela tem a nos dizer. Uma das notícias mais importantes que foram divulgadas aqui, questão de busca de vida fora da Terra, foi a notícia da principal pesquisadora do satélite Kepler, que detectou, que encontrou, na realidade, confirmados 6 exoplanetas orbitando estrelas. Existe uma lista de 40 candidatos ainda da primeira detecção do Kepler. Ou seja, essa lista vai pular em breve de 6 para 46, possivelmente confirmados planetas como a Terra. Com a quantidade de estrelas observadas com o Kepler, que foi apenas 100 mil estrelas, levando em conta a ordem de grandeza de 10 elevado a 23 estrelas supostamente existentes no nosso universo observacional, isso vai estar indicando por uma quantidade absolutamente gigantesca, de 100 bilhões de planetas parecidos com a Terra. Essa estimativa, a partir da missão Kepler e das futuras missões que vão acontecer, realmente vai mudar, vai reconfigurar toda a nossa conceituação em termos de astrobiologia. É isso mesmo, professores? Olha, se a informação vem da Natália, que foi minha colega no Observatório Nacional, né, que toma conta do projeto Kepler, ela é crível. Agora, sempre é necessário ir nos dados, e enquanto os dados não forem analisados independentemente, a afirmação de que são semelhantes à Terra é sempre uma afirmação de que ela tem um pouco de pensamento desejoso, né? A gente sabe que as observações do Kepler, o Kepler era um telescópio muito eficiente, conseguiu observar planetas ao redor de estrelas muito fracas. São planetas que a gente não pode confirmar a partir da observação pela Terra e acaba não tendo informação sobre um dado fundamental desses planetas, que é a sua massa. Então, é um ótimo princípio, mas então, isso ainda falta mais trabalhar. Isso é mais uma hipótese do que uma realidade configurada. É um dado preliminar, né? É um dado bem preliminar. Porque o que o Kepler mede, o que você sabe, é basicamente a distância do planeta para a estrela. Não muito mais que isso. E é só baseado nisso que eles estão afirmando que são planetas parecidos com a Terra. Ainda falta conhecer a composição gasosa, se tem oceanos, tem N fatores que vão influenciar a habitabilidade daquele planeta ou não. Então a gente está longe ainda disso, tem muita coisa para ser feita. Professor Silvio, o senhor trabalha com a área de mecânica celeste. Eu acho que se a gente olhar para o passado, aquele astrônomo inglês, o James Jeans, defendeu uma tese que durou muito tempo, que o sistema solar tinha sido formado por a passagem de uma estrela muito próxima do Sol, arrancou por efeito maré uma porção do Sol, então nós seríamos únicos no universo. Em 92 a gente tem o primeiro planeta extrasolar do lado de um pulsar, que é uma casa de vidro do lado de um prédio que foi implodido, não? Eu tenho a impressão que historicamente nós estamos vivendo uma época muito estimulante nesse sentido, não? Me parece que desde o Giordano Bruno, Queimado vive em 1600, porque disse, entre outras coisas, que as outras estrelas são sóis, e que provavelmente tinham vida no entorno. Me parece que agora talvez seja ou uma questão de tempo a gente ter um sinal de rádio, ou pelo menos a possibilidade de vida fora da Terra, ter uma sustentação muito mais científica, uma base muito mais larga do que teve no passado relativamente recente. Não é verdade isso? Não, é verdade. Bom, primeiro a questão do famoso trabalho do Jeans. Bom, o Jeans era um gênio, trabalhava com equações em cima do papel. Hoje a gente moderniza isso no computador e sabe que aquilo que ele previu não pode acontecer. E não é estável esse processo. Se houver um processo de uma passagem numa estrela muito próxima da outra, a ponto de arrancar um pedaço, ela vai ser destruída totalmente. Não vai ser possível acontecer o que acontece. Está descartado, então. Isso está descartado. Não, a hipótese do Jeans. A hipótese do Jeans é que o sistema solar era único no universo. Né? Hoje a gente sabe que muitos, a questão de então descobrir vida, eu também gostaria de ver um sinal de rádio revelando a existência de vida, porque aí seria vida inteligente, né? Mais até do que vida, né? Seria vida já com um estado de evolução Agora, bem professor, avançado. precisa haver uma coincidência muito grande. Até
essa vida inteligente precisaria estar sintonizada com o nosso tempo. Pode ser que o tempo dele já se foi, pode ser que seja uma civilização extinta, não há dúvida. Ou que ainda não se há criou. Dúvida. Essa coincidência me parece muito difícil em bilhões e bilhões de anos. Essa coincidência, digamos que se for observado amanhã um sinal inteligível, tá certo? Quer dizer, que diz, não, esse sinal deve ter sido emitido por uma civilização. Pode ser que essa civilização já não exista mais há 1 bilhão de anos. Tá? Depende de onde vem esse sinal. Mas se é para apostar se é para procurar vida, eu aposto mais aqui perto. Eu acho que o lugar onde vai se descobrir vida, o primeiro onde vai se detectar vida, é bem próximo da Terra. É no satélite. Em Marte pode ser, ou os grandes candidatos são Titã e Europa, né? Um satélite de Saturno e um estágio elementar, praticamente. Vida no estágio elementar, mas já é vida, tá certo? É bichinho pequenininho, mas já é vida. Micróbios. Mas a água em Marte, por exemplo, já sinaliza... A água em Marte já é um fator se não existisse água nenhuma, a gente diria, vai ser muito difícil, mas tendo água já começa a ficar mais provável. Mas Titã e Europa têm oceanos submersos. Então, e que não estão em baixa temperatura, que estão em temperatura agradável à vida. Então, o eventual surgimento de vida nesses satélites, se ocorreu, pode ter desenvolvido e pode estar lá. Quer dizer, uma questão a busca por vida fora da Terra pode-se resumir assim, é uma busca de micro-organismos. A ideia de vida inteligente é uma hipótese literária apenas. Não, eu não diria que ela seja literária, eu diria que ela é real. Mas ela talvez essa vida inteligente possa estar tão longe que não haja possibilidade, como disse o Boris, né, de haver uma coisa concomitante, né? Quer dizer, se a gente descobrir algum que já existiu, né? Provavelmente nem a estrela que estava lá não existe mais, né? Existem, como o Silvio falou, existem várias abordagens para tentar responder a pergunta. Existe a de procurar sinais diretos, ou o que a gente chama de tecnoassinaturas, né? A gente até dá um nome para isso, que são assinaturas tecnológicas de vida, como sinais de rádio, de laser, naves espaciais, sondas. Por que eles não poderiam estar mandando uma sonda? Então, são técnicas, e de repente nós somos para eles como os insetos estão para nós. Talvez eles ignorem. Não interessa, por exemplo, ao homem manter relações diplomáticas com a galinha. E tem muita gente que come galinha. Pois é. Toma cuidado. Tanto que o Hawkins e o Martin Rees, um tempo atrás, ingleses, né, físicos ingleses, eles falaram exatamente isso. Se existe vida fora da Terra, talvez a melhor coisa que a gente possa fazer é ficar bem quietinho aqui no nosso canto, para eles não virem atrás da gente. Exatamente. E a possibilidade do ser humano habitar outros planetas? Então, essa era outra questão do interesse possivelmente econômico dessa pergunta, que é a tal da geoengenharia. O nosso planeta tem os seus problemas, a gente tem destruído, alterado o clima, os oceanos, a poluição, etc. e tal, e a gente sabe que o nosso Sol está evoluindo e um dia ele vai acabar destruindo a Terra. A nossa Terra um dia vai se tornar inabitável. Vai demorar muito tempo. Mas um dia ela vai se tornar inabitável. Se a gente quer vislumbrar a sobrevivência nossa, da nossa espécie, nessas escalas, a gente precisa procurar uma alternativa. Seja vivendo em naves espaciais, seja criando mundos habitáveis além da Terra. E já há pesquisas nesse sentido, com essa perspectiva. Sim, tem gente que trabalha com essa perspectiva da geoengenharia. Como que eu posso pegar um planeta, por exemplo, como Marte, e alterar ele globalmente para ele se tornar aprazível para os seres humanos? Isso. Criando uma atmosfera. Você citou o Martin Rees agora há pouco, a frase dele é: não devemos dar endereço de casa para estranhos. Exato. Mas o Rees, num dos últimos livros dele, eu acho que é a nossa hora final, ele diz que uma civilização como a nossa tem perspectiva de vida de 1 milhão de anos. Quer dizer, 1 milhão de anos é um bom tempo, mas para você pensar em colonizar outros planetas em torno de outras estrelas distantes... É insuficiente. Marte, certamente, e eventualmente a Lua, não? 1 milhão de anos, desculpa, por causa do efeito do Sol? Não, a vida de uma civilização tecnológica, o Rees calcula em 1 milhão de anos. Entendi. Depois disso, a gente entraria em descompasso, em ruína, se desorganizaria. É um processo, digamos, um ciclo natural de vida, não? De uma civilização tecnológica. Mas uma perguntinha que eu queria fazer para você é o seguinte: de qualquer forma,
mesmo um sinal de rádio, eu acho que divide a ciência entre um antes e um depois, não? E mesmo a cultura humana, eu acho que fica... Não apenas Tem a uma ciência. cisania, Não apenas a ciência. A religião... Divide todo o A nosso história sistema humana. de conhecimento, entre o antes e o depois, não tenha dúvida. Agora, em relação à religião, nós estamos aqui falando de um programa que está sendo patrocinado em parte pelo Vaticano, né? A busca por planetas fora do sistema solar. Parece uma novidade o Vaticano. Parece não, é uma novidade. Pelo menos surpreende essa notícia de que o Vaticano está promovendo isso. Até hoje, o Observatório do Vaticano, que foi criado, eu estava conferindo essa informação, na verdade no século XVI, depois foi atualizado por Leão XIII, no final do século XIX, e está aí, agora modernizado. Nós devemos alguma coisa ao Observatório do Vaticano? Ele acrescentou alguma coisa ao conhecimento da astronomia, ao conhecimento de planetas? Que contribuição ele deu até agora? Olha, eu desconheço. Provavelmente, como todos os observatórios do mundo, descobertas devem ter sido feitas lá. Mas eu não saberia dizer quais Nada são, significativo. Nada assim que esteja nos livros de escola, por exemplo. Quer dizer, nada que a gente que seja mais divulgado. Mas Quer dizer, descobertas como em todos os observatórios se fazem, né? Mas é um fato que o Observatório do Vaticano é uma instituição que existe dentro da Igreja e, pelo menos nessa renovação que foi feita pelo Leão XIII, o objetivo foi criar uma instituição que mostrasse que ciência e religião poderiam ser feitas... Não são incompatíveis. E que um religioso pode produzir uma ciência tão boa quanto qualquer outra pessoa. E até onde eu conheço, pelo contato que eu tive com pesquisadores do Observatório do Vaticano, a ciência que eles fazem é uma ciência independente da fé. Então eles fazem ciência como a gente faz ciência na academia. Mas eles trabalham bem a ideia da fé com a ciência deles. Porque, por exemplo, eles acham que a descoberta de vida em outros planetas, por exemplo, não interferiria em nada na crença da existência de Deus. Temos um depoimento a esse respeito. Ciência e religião caminham juntas e há um bom tempo. Quem diz isso é o padre Juarez. A igreja sempre esteve muito ligada com a astronomia. A igreja sempre esteve muito ligada com a ciência. A igreja cometeu alguns pecados, mas a igreja não pode ser acusada de ser obscurantista. Sempre a igreja caminhou ao lado das ciências e, de uma forma especial, ao lado da astronomia. Para você ter uma ideia, o calendário que nós temos hoje, que nós chamamos calendário gregoriano, é um calendário feito pelo Papa Gregório XIII. Um Papa que, em 1582, falou, está tudo errado, nós precisamos reformar. E é justamente por causa dessa reforma do calendário que a igreja começa justamente a olhar os astros, que a igreja começa a estudar astronomia. O Papa Silvestre II, antes ainda do Papa Gregório XIII, foi um grande estudioso e gostava de astronomia. Então a igreja sempre impulsionou o estudo da astronomia. Basta ver que um dos grandes observatórios foi justamente fundado em Roma, que é o chamado Specula Vaticana, que foi fundado dentro do Vaticano. Quando Roma ficou muito cheio de luz, mudou-se o Specula Vaticano, o observatório, para Castel Gandolfo. Hoje Castel Gandolfo também tem muita luz e há pouco tempo atrás foi inaugurado um novo observatório que faz parte do complexo de estudo astronômico do Vaticano no Arizona, nos Estados Unidos, onde astrofísicos, padres, cientistas ligados ao Vaticano estão fazendo uma pesquisa, como sempre fizeram, junto dos físicos, junto dos cientistas, ali no Arizona. Não sei se as almas dos queimados vivos pela igreja concordam com o padre Juarez, mas parece que a igreja agora pode ter vanguarda, mas durante uma certa época teve uma obscuridade, um obscurantismo gravíssimo para a vida humana, né? Eu acho que essas coisas refletem principalmente o fato que a igreja hoje não é mais a sede do poder político. Claro. Né? A igreja hoje ela tem que dançar de acordo com a música, tá certo? Quando ela fazia a música, a história era bem diferente, tá certo? Como prova o Galileu, que foi reabilitado. Reabilitaram o Galileu, mas o Giordano Bruno não foi reabilitado até hoje. Tá certo? E está mais que na hora de fazer isso. Né? Os meus ancestrais marranos que foram queimados em Portugal, ninguém mais fala neles.
Tá certo? Quer dizer, Mas eu acho que o Galileu Galilei parece que era acusado por outras heresias, eram outras coisas, é mais complexo. Olha, eu não entendo nada de religião, não sou Jordano religioso. Bruno era mais complexo. Eu não sou católico, mas eu ouvi uma bela conferência, uma ocasião, que o que haveria por trás de toda a condenação do Galileu não seria o problema do geocentrismo, do heliocentrismo, mas o problema da transubstanciação, o problema da transformação do em sangue, ou etc. Que isso, naquele tempo, as pessoas acreditavam piamente que estava transformando mesmo. E no caso de Jordano Bruno, as heresias eram mais variadas. No caso do Jordano Bruno, realmente ele viajava bem, as heresias eram bem mais variadas. Mas o problema da fé e da ciência, nós não podemos nos restringir à Igreja Católica. A Igreja Católica corresponde ao que hoje no mundo? 10%? Não, é mais. Mais? Mais, claro. Contando chineses, contando hindus, contando... São 7 bilhões de seres humanos. Tem 2 bilhões. Pelo menos 2 bilhões são cristãos. Então são 30%. Um terço, 30%. Católicos. Cristãos. Cristãos, sim. E aí entra o ponto que eu queria dizer. Onde é que estão os cristãos que têm poder? Não estão na Igreja Católica. Eles estão nas fundamentalistas americanas, protestantes, que estão fazendo tudo que podem para atrapalhar o desenvolvimento da ciência. Quer dizer, lá não existe nenhum acordo entre a fé e a religião, entre a ciência e a religião. Ao contrário, a religião passa o tempo todo tentando atrapalhar o desenvolvimento da ciência. Mas uma questão que eu queria colocar para vocês dois é o seguinte. O Douglas hoje é um pesquisador jovem interessado em exobiologia. E o professor Silvio se lembra, por exemplo, dos anos 70, nós não tínhamos no Brasil praticamente ninguém interessado em exobiologia. Os argentinos, com aquele telescópio de Leoncito deles, eles participavam com o pessoal, os americanos, com Sagan e tudo mais. O que explica o fato da gente, esse interesse nosso em exobiologia chegar tão tardiamente? Olha, eu não sei se foi tão tardiamente assim. O problema é o seguinte, também não adianta muito a gente colocar um problema antes de ter as ferramentas para trabalhar o problema, e elas não existiam, né? Quer dizer, eram mais especulativas. A astronomia no Brasil também foi muito atrasada, né? Uns 20 anos pelo menos, né? Mas agora nós temos feito parcerias aí na Europa. Sim, a gente tem várias parcerias, mas no final das contas eu acho que a gente tem que distinguir o interesse. Eu acho que o interesse em exobiologia, ele já existia. Sempre existiu, a gente sempre teve pesquisadores... Você não tinha isso na universidade? Como pesquisa, como tinha, por exemplo, na Argentina. No final das contas, o que a gente fez foi levantar uma bandeira e tentar organizar pessoas com interesse comum atrás desse nome. Mas a gente já tinha pesquisadores em astronomia que estudavam o problema de exoplanetas, já tinha pesquisadores em química estudando o problema de química pré-biótica, pesquisadores em biologia estudando evolução. Mas era tudo muito isolado. Quem começou esse trabalho no Brasil foi Eduardo Barcelos. Isso é uma coisa dos anos 90, praticamente. Exato. O que sofre preconceito do resto dos Tinha colegas? Preconceito no passado. Sobre isso que eu estou tentando falar. Sempre existe uma piadinha de que a gente trabalha com os ETs, de que a gente é ufólogo, ou alguma coisa do tipo. Existe, claro, mas o que a gente tem tentado mostrar é que um cientista hoje na academia, ele é medido pelos resultados que ele traz, pelas mas publicações. A respeito de resultados, o senhor não acha que há um certo assodamento em alguns centros de pesquisa de anunciar descobertas que depois não se confirmam? Eu mesmo fiquei encantado com uma descoberta de um micro-organismo que subverteria o DNA da vida. Então, aqueles 6 elementos que compõem a vida, o fósforo sai e entra o arsênico. Eu falei, nossa, isso significa o quê? Que a perspectiva de vida é muito mais ampla, as restrições são muito menores. E depois, aqui no intervalo, eu falei sobre isso, quando os senhores me disseram, não, mas isso já foi derrotado. Como é possível um grupo de cientistas anunciar uma descoberta assim e depois daquilo não é nada? E uma descoberta dessa, né? O arsênico como dentro do DNA da vida. De novo, a gente começa a ver as misturas que a gente está vendo antes de política com religião, e agora é política e política científica. Muitas vezes a gente é pressionado para conseguir os nossos financiamentos pelas agências para publicar, para levar para o público. E quanto mais atração a área que a gente faz tem, mais dinheiro a gente vai ganhar. Se o Nicoleles conseguir fazer a pessoa chutar a bola
no início da Copa do Mundo. Estamos esperando. Ele anunciou isso, aliás, foi Exato. furo do Canal Livre, ele anunciou aqui. Então, se ele conseguir isso, ele vai conseguir um financiamento infinito e, quem sabe, até o Nobel para o Brasil, quem sabe, né? Então, a gente é pressionado para ter esse tipo de repercussão pública. E numa área como a astrobiologia, vida extraterrestre, que já tem um apelo público, tem um risco maior. Porque a população, ela espera alguma coisa a mais. Não é como uma área em física fundamental, em que os resultados são mais difíceis do público entender. Agora, a gente falando de vida fora da Terra, de um micróbio em Marte ou qualquer coisa do tipo, isso tem um apelo muito grande. Tá. Antes do Boris chamar o intervalo, eu queria só lembrar o seguinte, depois no outro bloco a gente desenvolve isso, mas quando eu perguntei se a vida inteligente não é mais um fenômeno literário, eu achei que o senhor reagiu com muita violência. Eu acho que o senhor acredita na vida inteligente extraterrestre, mas depois o senhor explica isso para o Boris aí no outro bloco. Então, nós vamos por um rápido intervalo, o Canal Livre volta já já. E voltamos com o Canal Livre, que esta noite fala sobre os mistérios do universo e se existe vida fora do nosso sistema solar. O Mitre tinha colocado uma questão sobre crença em seres extraterrestres inteligentes. Por aqui, professor, que história é? O senhor acredita? Olha, eu acredito. Eu vi que o senhor acredita. Eu acho que não é porque literário. Pela reação que o senhor teve quando eu falei que era uma questão literária... Né? O problema é o seguinte, quer dizer, o próprio estudo de como a vida se formou na Terra, de como a vida evoluiu na Terra, tá certo? Em qualquer outro planeta que tenha condições semelhantes à Terra e em que começou a vida, ela vai evoluir da mesma maneira. Não vão existir 3 maneiras diferentes de evolução. A evolução poderá ser diferente na forma, pode ser até que seja com arsênio em vez de ser com fósforo, tá certo? Mas ela vai evoluir. O arsênico volta à cena. Mas ela vai evoluir mais ou menos da mesma maneira que evoluiu aqui. Não tem porquê ser diferente. Uma coisa interessante é que nós estamos falando de vida na Terra, vida na Terra, vida. A Terra existe há 5 bilhões de anos. A vida mais elaborada na Terra existe há quanto tempo? Começou ontem. É um fenômeno muito mais recente. Quer dizer, há uma evolução contínua, etc. Agora, existe uma coisa que não foi tocada aqui e na qual eu também acredito, é a panspermia. Quer dizer, eu acho que quando existe vida num planeta dentro de um sistema, a possibilidade dela se espalhar para os outros planetas é muito grande. Mecanismos, pode ser mecanismos naturais. Por exemplo, um asteroide cai em Marte e espalha a matéria para tudo quanto é lado, e em Marte tinha um bichinho que pega carona num daqueles fragmentos e vai cair na Terra. A água no planeta Terra veio de fora, né? A água, asteroides, em grande parte, colidiram com a Terra e deixaram a água aqui. Em grande parte. Silvio, essa questão que você levanta aí da panspermia, não da vida, os esporos da vida viajarem como semente levada pelo vento, essa foi uma questão que já teve problemas seríssimos na ciência. O Fred Hoyle provavelmente não ganhou o prêmio Nobel, o cientista inglês, não? Pela síntese dos elementos químicos, porque ele foi um defensor moderno da panspermia, não? Mas tinha um viés não na mesma perigoso época, né? com o Hoyle, porque ele não acreditava simplesmente nessa panspermia que o Silvio está colocando aqui, mas ele acreditava na panspermia dirigida. Quer dizer, a panspermia é quando ou seja, onde havia a intenção, por exemplo, para o outro, é isso, o telespectador. Onde existia uma civilização extraterrestre em um planeta que decidia mandar vida para algum outro lugar e controlar os caminhos de evolução, mandando genes ou alguma coisa que modificasse. Então o Hoyle tinha esse viés, que era um viés como se existisse uma civilização superior à nossa, controlando a nossa evolução. E isso é um problema muito grande e ele deixou seguidores e outros pesquisadores que ainda seguem por aí. Então esse é o principal problema. A panspermia que o Silvio falou é um sistema muito mais simples, muito mais natural, que provavelmente acontece. Agora do Hoyle é... Professor, existem 2 tipos de planeta, né? Os planetas conhecidos pelo menos, né? Que são os rochosos e os gasosos, não é? A vida no planeta gasoso é mais difícil, quase impossível, né? Por exemplo, Júpiter. Júpiter Nós não temos nenhuma informação. Gás, né?
Nenhuma informação. Mas não é mais fácil a vida no planeta rochoso, como a Terra, do que a vida que nós conhecemos, a gente espera que seja mais fácil num planeta rochoso e aquoso, né? Sei, mas isso também é uma mera hipótese, não tem... Não temos nenhuma informação sobre... É baseado na vida como a gente conhece aqui na Terra. Esses assuntos são produto de trocas de informações e ideias internacionalmente, ou grande parte dos governos ou entidades científicas tem isso como estratégico e não contam nada para ninguém? Eu acho que isso vem de ciência básica mesmo. São atividades de pesquisa feitas nas universidades, centros de pesquisa de todo mundo, e hoje a ciência é feita internacionalmente. Em grande parte dos países onde existe, enfim, livre trânsito de conhecimento, a gente publica os nossos resultados em revistas científicas que ficam disponíveis para toda a comunidade. Então, isso, eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, ele independe de interesses de governo, não existe nenhum plano obscuro dos Estados Unidos ou do governo brasileiro de estar escondendo nada. Isso a gente faz na universidade, porque a gente sabe, a gente faz esse tipo de pesquisa, publica e deixa acessível a qualquer pessoa. Então, intercâmbio também. Sim. Quando você publica a revista e cede os seus dados, é um intercâmbio que acontece, mas... Como acontecem essas conferências, nós estamos sempre indo às conferências, recebendo pesquisadores. Hoje a ciência é feita internacionalmente, inevitavelmente. Só queria voltar um ponto do que o Silvio falou sobre a evolução, que eu não tenho como não falar. Que o Silvio colocou que ele acha que a evolução aconteceria da mesma forma em qualquer lugar, em outro planeta. Claro que eu acho que eu discordo um pouco disso, pelo menos no ponto de que ela inevitavelmente vai produzir uma coisa parecida com o ser humano, por exemplo. A evolução ela vai seguir os mesmos princípios físico-químicos básicos, isso é inevitável, os processos são os mesmos, mas pelo que a gente tem aprendido de evolução, a gente não consegue prever aonde os caminhos da evolução podem levar. O aparecimento do Homo sapiens aqui, ele parece ser um mero acaso que aconteceu há 2 milhões de anos atrás, e a gente não sabe se vai durar mais 1 milhão ou qualquer coisa assim. Mas de qualquer forma, nós estamos falando de uma base de vida estruturada no carbono, que permite longas cadeias, não? Exatamente. A química Eu acho que e a o professor física se referiu mais ou menos a isso. A química e a física são as mesmas, mas se ele vai produzir um ser tipo humano, tipo Homo sapiens inteligente e com o mesmo tipo de inteligência que a nossa, eu acho que isso é um chute assim, muito grande. Não dá para a gente extrapolar isso. E por que necessariamente teria que ser baseado no carbono? Não pode surgir uma nova forma, alternativas diferentes, desconhecidas aqui? Na verdade, são vários elementos, né? O carbono é um deles, né? O carbono, ele é a base para formar as Ele é a base para formar as macromoléculas, como o DNA, as nossas proteínas, a nossa estrutura. Então, o carbono é o elemento fundamental para a vida, assim, sem sombra de dúvida. Como a gente conhece, sem dúvida. Como a gente conhece. Então, o único exemplo de vida que a gente conhece é esse, baseado em carbono, que usa DNA, que usa célula. Pelo que a gente tem aprendido de bioquímica e química básica, o carbono parece ser o melhor elemento para produzir esse tipo de molécula para a vida como a gente conhece, nas condições físico-químicas que existem. Na temperatura que a gente tem, usando água como solvente. Mas existem pesquisadores que trabalham no que a gente chama de bioquímica exótica. Se existe um ambiente com um solvente diferente da água, por exemplo, lá em Titã, que tem os lagos de metano e de etano, que são solventes apolares. Você tem temperaturas de menos 80 graus, temperaturas baixíssimas. Talvez naquelas condições existam outros elementos e outros tipos de moléculas que são mais propícias para formar um sistema vivo. Então tem gente trabalhando nisso sim, mas a gente não sabe ainda. E essas moléculas pré-bióticas são anteriores à vida? São sinais de que a vida virá depois? O que é a molécula pré-biótica? Em princípio, é uma molécula... A química pré-biótica, ela estuda os fenômenos químicos que antecedem o surgimento de um sistema vivo. Vida. Em princípio é isso. Você pode encontrar vários blocos fundamentais ou as moléculas bases para a vida em vários lugares do universo. Carbono. E até coisas mais complicadas do que carbono. Por exemplo, aminoácidos em cometas, em meteoros. Mas com base em carbono. Baseados em carbono. As mesmas moléculas que fazem as nossas proteínas, elas são produzidas espontaneamente no universo.
Isso a gente tem descoberto. Mas daí a dizer que naquele lugar tem vida ou vai ter vida é muito difícil de dizer. Assim, é impossível a gente predizer isso. Talvez, se tiver as condições adequadas, elas vão, e o tempo, né, suficiente, elas vão se combinar e formar alguma coisa parecida com a vida. E quando eu digo que da mesma forma que na Terra, não precisa ser exatamente igual que a Terra. Claro. Quer dizer, eu acredito que em 5 bilhões de anos vai acontecer alguma coisa, tá certo? Se houve uma vida lá no começo, ela vai evoluir e não vai ser muito diferente do que ela é hoje. Agora, falando de humanos, vamos lembrar que nós devemos a nossa existência a um asteroide. Tá certo? Há 65 milhões de anos, quem dominava a Terra eram os bichões. Eram os dinossauros. Tá certo? Os mamíferos só apareceram depois que os dinossauros, por alguma razão, asteroide ou não, foram destruídos. Enquanto os dinossauros estavam aqui, os mamíferos só pequenininho ou não sobreviviam. Só pequenininho e bem escondido. Tá certo? Não tinha como sobreviver. Não tinha como sobreviver. E talvez volte a acontecer um fenômeno como esse e a gente seja dizimado também. Pode ser. Isso acontece rotineiramente, esporadicamente no registro. Esses aleatórios estão contabilizados. Inclusive, aquele 1 milhão de anos que o Martin Rees coloca como unidade de tempo, é porque se você olha no registro geológico, no registro fóssil da Terra, 1 milhão de anos é o tempo médio de existência de uma espécie aqui no planeta. Depois de 1 milhão de anos, tipicamente a espécie some, com exceções. Mas... Nós estamos falando, digamos, no aparecimento da vida, na detecção de vida, e vocês acabaram de fazer referência aos asteroides. Nós não estamos negligenciando, de alguma forma, a defesa da Terra para evitar um choque com o asteroide. Um choque vai acontecer fatalmente em um certo momento. E parece que o que a gente tem hoje de defesa contra asteroides são coisas extremamente incipientes. Então, estamos negligenciando um pouco isso, essa nossa defesa da nossa espécie? Não, eu acho que negligenciamos até o Shoemaker-Levy 9. Quer dizer, o Shoemaker-Levy 9, aquele cometa que se desintegrou e se chocou com Júpiter, né? A gente pôde filmar da Terra o que estava acontecendo, serviu de alerta de que uma coisa parecida poderia acontecer na Terra. Então, desde aquele momento, foram construídos vários observatórios que têm como finalidade específica descobrir objetos que possam cair na Terra e que possam ser danosos. Então, se tem como projeto descobrir todos os objetos com tamanho até mais do que 500 metros e que estejam em órbitas que se acerquem da Terra. Isso está sendo feito paulatinamente. Mas não temos como desviar esses objetos. Um que tiver vindo... Existem dois problemas. Um são os objetos que estão por dentro em órbita menor que a da Terra, que vem da direção do Sol e que nós não temos como ver. E outros são os cometas, que esses não estão aqui brincando aqui por perto e podem cair na Terra. Esses vêm de longe e quando se tem o aviso, cabum, não tem mais o que fazer. Agora, quanto ao que fazer, existem equipes trabalhando, tá certo? E nós publicamos sistematicamente artigos de cientistas que trabalham em astrodinâmica sobre maneiras pelas quais seria possível pegar um asteroide e fazer com que ele mude lentamente um asteroide que está em rota de colisão com a Terra, né, e mudar lentamente a órbita desse asteroide para que essa colisão não ocorra. Existem equipes trabalhando, quer dizer... Nós vamos fazer um breve intervalo, mas antes vamos ver, voltando à questão religiosa, o depoimento do padre Juarez de Castro. Ele explica como a igreja entende possíveis vidas fora da Terra. Nós estamos aí estudando os astros há muito tempo. E luzes que aparecem no céu não são significado, não são certeza de que há, ou seja, vida extraterrestre. A igreja não lida com isso como se fosse um tabu, e a igreja nunca, em nenhum momento, ela fez uma declaração dizendo que não há vida fora da Terra. Se houver vida fora da Terra, essa vida depende da mesma vontade de Deus que quis que nós existíssemos.